Olá, sou o Rubens Branco. Vamos falar hoje um pouco sobre essa história toda de paraísos fiscais e analisar um pouco das verdades e das mentiras. Mais uma vez, havendo dúvidas, entre em contato com o canal que a gente tenta solucioná-las. Recentemente, a empresa divulgou denúncias da oposição do governo por conta do ministro Paulo Guedes ter uma conta ou ter uma empresa num paraíso fiscal, como também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já que eles teriam feito investimento através de paraísos fiscais e, com isso, praticado evasão de divisas. Isto é tudo mentira. A possibilidade de você ter empresas fora é igual em qualquer país. Se eu quiser investir numa empresa na Suécia, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, é só eu enviar o dinheiro que eu tenha ganho aqui licitamente, remeter o dinheiro, colocar no capital da empresa e pronto. Da mesma forma, quem quer fazer, por exemplo, da sua empresa um veículo de investimento em outros países, procure então o canal que são esses países chamados de paraísos fiscais. E por que eles são chamados de paraísos fiscais? Porque eles têm uma tributação mais branda no que diz respeito à renda. Tributam pesadamente os impostos de consumo, os impostos de propriedade. Agora, imposto de renda são valores mais baixos. Então, você ter uma empresa num paraíso fiscal não quer dizer que você não gaste nada, que você está evadindo imposto. Na realidade, você está fazendo um veículo de investimento da maneira mais inteligente, da mesma forma que se você tem uma empresa média aqui no Brasil, que tem uma margem de lucro perto de 40%, você vai abrir a sua empresa e vai optar pela tributação do lucro presumido. Você não vai querer fazer lucro real, porque vai te custar mais dinheiro, mais controle. Então você faz pelo lucro presumido, ou seja, é uma decisão do investidor. Então, ter uma empresa num paraíso fiscal, num país definido pelos outros como paraíso fiscal, não é crime nenhum, não tem qualquer coisa errada. Da mesma forma que se fazem coisas erradas aqui dentro ou dentro de qualquer país, você também pode fazer coisas erradas dentro de paraísos fiscais. Mas ter uma empresa num paraíso fiscal não é nenhuma coisa errada, nem ilegalidade, coisa nenhuma. No caso aí das empresas de investimento do atual ministro, ele fez o que corretamente qualquer pessoa que vá para o governo tem que fazer. Ele tem que abrir os seus ativos para os órgãos do governo que vão analisar se há algum impedimento, algum conflito e depois seguir as orientações que eventualmente receber. Ele fez tudo isso. Infelizmente existe ainda no Brasil, isso eu estou nessa área internacional já há mais de 45 anos e vejo que há uma grande ignorância ou falta de conhecimento do Brasil sobre o que é ter investimento fora do país. Na época que eu comecei a trabalhar, eu fui, de certa feita, convidado pelo Banco Central para ir lá em Brasília fazer palestra para o pessoal do Banco Central, que na época via o investidor estrangeiro como um bandido. Ou seja, era preciso que se educasse os funcionários naquela época do Banco Central para que tratassem o investidor estrangeiro como um investidor normal, uma pessoa que está colocando a sua poupança para gerar negócios, gerar empregos no Brasil. Então, infelizmente, ainda temos muita ignorância e toda vez que se fala paraíso fiscal, o pessoal mais ignorante ou o pessoal politicamente determinado a depauperar o governo começa a falar coisas que ou não são verdades ou são coisas que são frutos da ignorância. Agora, as explicações que eu vi na televisão foram dadas pelo ministro estão corretas. Ele informou aos órgãos de governo, ao Ministério da Fazenda, ao Banco Central,
E se alguém tivesse que dizer que alguma coisa estava errada, seriam esses dois órgãos. E se ele continua no governo e continua com os investimentos, é sinal de que os órgãos fizeram as suas análises técnicas devidas e, consequentemente, não há nenhum problema. Então há um certo obscurantismo aqui no Brasil quando se fala de investimento fora do país, seja em outro país, seja no paraíso fiscal. É tudo a mesma coisa. Se feito da maneira correta e legalmente, não há nada de errado nisso. O fato de ter feito um investimento para tentar evitar um imposto um pouco proibitivo, que é o caso do imposto, quando você faz, por exemplo, um investimento nos Estados Unidos, e você aqui no Brasil morre, esse investimento que você fez nos Estados Unidos, o governo americano come de 40% a 45%. Ora, por quê? O dinheiro que eu ganhei aqui, que transferi para investir fora, no mercado financeiro do mundo, por que quando eu morro, os meus herdeiros têm que perder 45% para o governo americano? Então, é inteligente que se faça de uma forma que, havendo a sucessão, os meus herdeiros não sejam prejudicados. Isso é uma coisa natural e todo mundo faz. Todo mundo faz. Ministro, deputado, presidente da República, quem tiver recursos e, eventualmente, puder investir esses recursos de formas a reduzir a tributação na hora da sucessão, as pessoas vão fazer seguindo as leis existentes. Então, eu gostaria de ter falado sobre isso aqui, porque existem muitos números que a imprensa normalmente joga. Por exemplo, tem um aqui que, segundo um estudo realizado pela Rede de Justiça Fiscal, ou Tax Justice Network, que é uma organização independente que foi criada, uma ONG criada na Inglaterra, que diz que o Brasil deixou de arrecadar mais de 44 bilhões em impostos não pagos por multinacionais e milionários em 2020. Isso é mentira, isso é cascata. Eles não têm evidência empírica de nada disso. É como o antigo presidente falava, que ia no exterior e falava que no Brasil tinha 25 milhões de crianças passando fome. É uma mentira, porque você não tem como comprovar isso. Da mesma forma, esses números que são passados por essas ONGs, que existem para combater coisas que para eles são obscuras, e chutam esses números sem qualquer prova, sem qualquer veracidade que seja factível. É tudo chute na realidade. Então, é importante que a população saiba que quem quiser investir fora do Brasil pode fazê-lo legalmente. Existem normas do Banco Central, existem normas da Receita Federal, existem normas dos países que estão recebendo esse investimento, ou seja, tudo by the book, tudo feito dentro da lei. Agora, quando se vê uma oportunidade de falar mal de alguém, tem investimento no exterior. E daí? Tem investimento no exterior é como tem investimento num outro estado, numa outra cidade. Não faz nenhuma diferença se o investimento foi feito corretamente dentro da lei. E ter investimentos em paraísos fiscais não é ilegal, não é contra a lei, não é nada. É uma coisa que as pessoas inteligentes procuram para poder não pagar mais imposto do que precisam pagar ou do que devem pagar. É isso aí.